Olá, queridos amigos, que alegria estarmos iniciando mais um estudo que aguardamos sempre, né, para dar continuidade ao nosso Os Mensageiros, né? E hoje a gente vai iniciar um novo capítulo. Esperamos trazer muitas lições, né? E boa noite a todos que estão no chat, boa noite, Lúcio, que está aqui nos bastidores, Conceição, Marli Torres, Estela Maria. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Marli Torres, já falei, né? Boa noite. Então, para preparar os nossos corações, nós separamos aqui uma página que está no livro Palavras de Vida Eterna. É a lição 127, e o título é Chamamento Divino. E é um comentário do versículo de Lucas 14, 21, que diz assim: Disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. São palavras de Jesus, registrada por Lucas e comentadas por Emmanuel. E Emmanuel diz assim: muita gente alega a incapacidade de colaborar nos serviços do bem sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Há quem se diga errado em excesso, há quem se afirme sob fardos de remorsos e culpas, há quem se declare portador de graves defeitos e quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção. Pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior são chamados à edificação da Era Nova. Isso porque, em Jesus, tudo é novo para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Se a realidade espiritual te busca ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas, apresentando deformidades e frustrações. No clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Nós achamos que essa página tem tudo a ver com o capítulo que nós vamos estudar hoje. Então, vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus, aos amigos espirituais, que possamos tirar dessa lição de hoje lições para a nossa vida, para nossas tarefas, para que possamos realmente estarmos servindo a Jesus, trabalhando e servindo. Ser conosco, Jesus, nesse momento, abençoando a cada um de nós, abençoando os lares dos nossos amigos, os nossos lares, e que, enquanto estivermos aqui, possamos sentir a Tua paz nos nossos corações, que esse ambiente possa se encher da Tua luz e que nós possamos ser os portadores da boa palavra, sendo intuídos para que possamos retirar lições profundas para o nosso soerguimento espiritual. Obrigada, Jesus, pela oportunidade do trabalho, oportunidade de estarmos refletindo um pouco mais no Evangelho, que a cada dia nos oferece oportunidades benditas para nos tornarmos melhores. E assim, Jesus, em Teu nome, nós daremos início a mais um estudo do livro Os Mensageiros,
na noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Então, queridos amigos, nós vamos continuar hoje, né, o nosso estudo. Vamos reiniciar um capítulo de grande importância, como todos, né? Esse livro, todos os capítulos nos trazem ensinamentos. Boa noite, Maria Vitorino, boa noite, Lina, e a todos que chegarem, sejam bem-vindos. Mas no capítulo anterior, né, nós percebemos que estava havendo uma grande reunião onde estava sendo falado assim, considerações até um pouco rígidas, né? Muito sérias, onde Telésforo nos trouxe assim advertências bastante significantes para nós utilizarmos no nosso dia a dia, né? E me chamou muita atenção quando ele ali no final ele fala assim diretamente para nós, dizendo que aquele que tiver melindres, né? Nós não podemos mais ter melindres, vou falar com as minhas palavras, né? Aquele que estiver aqui, nessa reunião, nesse ambiente, e não quiser assimilar o conhecimento do Evangelho, buscar os novos conhecimentos, se aprimorando, dando exemplo vivo, né? Não precisa estar aqui. Ele foi um pouco severo, né? E ali, naquele momento, uns olharam uns para os outros como quem se encontrando ali dentro daquela advertência, ou então arrependidos por situações e oportunidades que foram perdidas, mas ele falou dessa forma. E agora, nesse capítulo de hoje, as advertências vão continuar, né? Nós vamos ter aí muitas coisas para nós pensarmos e refletirmos na nossa vida, né? A gente sabe que esse livro foi escrito em 1949, mas as considerações são assim atualíssimas, atualíssimas. Então, vamos nós. É o Telésforo, né, que vai prosseguir aquela conversa séria com esses irmãos que estavam se preparando para reencarnar, né? Irmãos que estão se preparando há muito tempo, né? E a gente vai ver agora como é que vamos ver esses companheiros diante dessas falas de Telésforo. E ele diz: irmãos nossos, sob o calor da sagrada inspiração, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Está preparando a nossa reflexão, né? Pensando aqui no que nós iríamos trazer de comentário, né? Queríamos. E aí a gente fica pensando assim: todos nós tivemos um planejamento reencarnatório, né? Não sabemos quanto tempo tivemos no mundo espiritual aguardando esse planejamento. E alguns de nós até sem, porque é necessário. Chega um tempo que a encarnação é necessária, né? Muitos de nós reencarnando até com receio mesmo da tarefa, com receio das situações, porque a gente sabe que tem o esquecimento do passado. E isso nos mostra maior necessidade de empenho diante de quando a gente toma conhecimento disso, né? Nós precisamos perseverar, porque não sabemos o que está por trás do que nós aceitamos, né? Dos desafios aceitados por nós. Então, ele está falando aí, né? Que necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. E a gente sabe, por exemplo, esse livro foi escrito contando a história de médiuns, né, que faliram.
que faliram na sua trajetória. E a gente sabe que durante a nossa existência toda, não só diante da mediunidade, diante das tarefas, nós temos que ter, primeiro, esse comprometimento, né? Estamos aqui por misericórdia divina, mas estamos tendo uma outra oportunidade, uma nova oportunidade. Daí ele falar que precisamos da renúncia. Quantas coisas nós precisamos de renunciar? Precisamos ter abnegação, precisamos de ter aprimoramento, porque isso tudo está lá no objetivo da encarnação. Né? Qual é o objetivo da nossa encarnação? O aprimoramento, nos tornarmos melhores. Então, para nos tornarmos melhores, nós precisamos de perseverar, né? Precisamos de dedicarmos a esse objetivo. Então, vamos nós, continuando aqui. Então, ele fala, desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Então, periodicamente, nosso lar e outras colônias, nem todos nós viemos de nosso lar, né? São enviadas essas turmas de trabalho, né? Essas diversas turmas com esse objetivo, do trabalho, do empenho. A gente sempre reencarna com uma missão, com uma tarefa, seja ela grande ou seja ela pequena. Alguns encarnam com uma missão grandiosa, como foi o caso do nosso Chico Xavier, né? O nosso Divaldo Pereira Franco, Dona Ivone, que teve uma trajetória assim, de muitas etapas, mas nós não sabemos quais são as nossas trajetórias, né? Então, nós temos que acreditar que por trás nessa existência, o pano de fundo é um planejamento que foi trabalhado, que nos foi oferecido para o nosso progresso espiritual, como ele diz aqui, disseminação de valores educativos. Então, ele diz, centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Então, partem anualmente, esse grupo imenso, a gente sabe que são milhares, né? A gente só vê os espíritos falarem que a fila da reencarnação é muito grande, né? Que não é fácil a gente conseguir uma oportunidade, porque existem muitos que estão nesse propósito, nessa necessidade. Então, existem aqueles que têm que vir rapidamente, tem aqueles que é feito todo um planejamento, porque exige mais, e outros que sempre estamos engajados nessa proposta de trabalho renovador. E ele continua, alguns desses espíritos alcançam resultados parciais nas tarefas que têm a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Isso é um fato, né? A gente sabe de vários casos nesse livro, daqui para frente, nós vamos ver esses casos, né? Então, a gente sabe que nós temos que perseverar diante dessas dificuldades que nós vamos encontrar na nossa caminhada. No nosso caso, frente às nossas tarefas, naquilo que nós nos propomos a fazer, naquilo que nós fomos chamados, né? Que nós sentimos no nosso coração que fomos chamados. Então, nós estamos sempre sendo ajudados, né? Emmanuel tem uma mensagem no livro Pão Nosso, que ele fala das testemunhas. A gente sabe que os espíritos estão nos ajudando, que nós somos amparados, nós somos intuídos, mas nós temos que fazer a nossa parte. E é isso que Telésforo está falando, né? Então, ele vai continuar. Nossos institutos de socorro, debalde, movimentam medidas de assistência indispensável, que nós falamos, né? Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. E aí a gente fica pensando, né?
o que será que falta para nós desempenharmos uma tarefa da melhor maneira possível, né? O que é preciso? O que é exigido da nossa consciência, né? Quando nós estamos à frente de qualquer tarefa? Vamos falar em qualquer tarefa, né? E nós acreditamos que seja o comprometimento, né? Nós precisamos estar comprometidos, isso em qualquer âmbito. Por exemplo, um médico, para ser um bom médico, ele precisa estar comprometido com os seus objetivos, com aquilo que ele prometeu diante dele mesmo, diante de Deus, diante da sociedade, né? Para que ele tem que se empenhar, fazer a sua parte, ser fiel àqueles propósitos. E dentro de uma tarefa como a mediunidade, como a doutrinação, como qualquer outra tarefa na seara do Cristo, nós precisamos desse comprometimento também, né? Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que lembram das realidades eternas no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Então, o que a gente vê aqui? Ele está dizendo que outras colônias também enviam, né? Como a gente já tinha falado, enviam os espíritos para a reencarnação, né? Permitem essa oportunidade, oferecem essa oportunidade. Mas aí a gente falou do esquecimento, né? Do passado. Nós falamos, às vezes, até do comprometimento. Nós vimos aqui nessa lição do chamamento divino, né? Que Jesus convoca, né? Mas o que a gente tem assim, às vezes, ocorre muito nas nossas vidas, né? Os desculpismos, né? Aquelas situações onde nós não nos vemos ali comprometidos, então a gente deixa para depois, ou a gente faz do nosso jeito, né? E daí ocorre essa questão de nós não darmos conta, né? Então ele fala que a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes, né? Pela ignorância. Então, por nós não sabermos sobre essas minúcias que envolvem, no caso aqui, a mediunidade, né? Ele está falando daqueles que se propõem a mediunidade, que é uma tarefa, ela é uma tarefa como qualquer outra, mas diferenciada, porque, através da mediunidade, nós ressarcimos também os nossos débitos, é a oportunidade que nós temos mais direta de fazermos o bem, de nós ajudarmos o outro ao esclarecimento, né? Mas, para isso, nós precisamos nos aprimorar. Está lá no livro dos médiuns, né, que o bom médium ele precisa de estar sempre disposto a estar se tornando melhor, a cada dia, né? Porque essa influência moral do médium vai influenciar também na sua tarefa mediúnica, né? Em tudo que ele se propõe a fazer, a ensinar, a ajudar, vai depender desse aprimoramento de cada um de nós, né? E, continuando aqui, ele diz: grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se por sua vez diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Ou seja, reencarnam, ficam amedrontados e se recolhem, né? Se inibem, se fogem da tarefa, né? E ele diz, né, indevidamente na concepção que lhes é própria. Por quê? Porque vão de acordo com a sua forma de pensar, sem estar colocando esse comprometimento, que a gente custa entender mesmo, né?
tudo isso para nós entendermos demora, não é de um dia para outro que nós vamos entender que nós temos que ter comprometimento na tarefa, que nós temos que nos aprimorar, que o Evangelho de Jesus é para ser vivenciado. Isso não é da noite para o dia. Isso é aos poucos, isso faz parte da nossa evolução, do nosso entendimento. Mas é preciso nós estarmos, como disse Jesus, com os ouvidos abertos para ouvir, né? Atentos para ouvir, né? Como Jesus disse, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E nós sabemos que cada um de nós está num patamar evolutivo. É como a semente, né? Cada sementinha vai desenvolver, vai brotar, vai germinar de acordo com a sua espécie, de acordo com o seu tempo. Cada um de nós temos o nosso tempo. Mas é preciso, já que nós nos dispusemos a estudar, a entender, né, o que os espíritos estão falando sobre isso, né? Qual é o meu papel diante disso? O que eu posso tirar aqui de lição para a minha vida? É esse o objetivo, o estudo é esse o objetivo. Abrir os nossos canais ao entendimento, aprofundar o nosso, não só o conhecimento, mas o nosso entendimento. Porque quando nós entendemos, tudo fica mais fácil, né? A Lina coloca aqui para a gente um comentário. Ela diz que muitas vezes tememos as responsabilidades, demoramos a abraçar os serviços. Isso mesmo, Lina, é isso que nós estamos falando. Enquanto as respostas estão em nossos corações, após o conhecimento, vem o dever. Então, o estudo, né, ele abre esses canais, porque a gente tem esse tempo mesmo, né, para nós entendermos, para nós abrirmos esse entendimento, esclarecer o nosso entendimento sobre aquele assunto. Mas não devemos fugir da realidade, da nossa responsabilidade, né? De acordo com o estudo, nós vamos penetrando mais um pouquinho e vamos criando confiança em nós. E pensando o seguinte, se Jesus diz que é possível, né? Ele é o nosso modelo, o nosso guia, nós temos que acreditar nisso, né? A todos nós teremos a nossa oportunidade. Então, vamos em frente. Eu acho que eu li tudo, né? Não li, não. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. É isso que a gente está falando, né? A gente esquece que Jesus, né, na sua já como espírito puro, ele se preparou durante, segundo Emmanuel, quase 1000 anos, né, para estar aqui, vivendo entre nós, nos falando durante todo o tempo que ele esteve entre nós, né, dizendo, mostrando, exemplificando através das suas condutas que nós poderíamos fazer melhor, né? Que era preciso que nós acreditássemos, que era preciso ouvir as suas palavras. E ele desce até nós para quê? Para amar, para nos ensinar, né, a amar, para nos ensinar e para servir, porque ele demonstrou isso, né? Quando ele lava os pés ali de Pedro naquele encontro que ele fala para Pedro, né? Pedro diz para Jesus, mas, Senhor, tu não vais lavar os meus pés. E Pedro diz para Jesus, mas se eu não lavar os teus pés, tu não terás nada comigo, né? Não terás parte comigo. Não fará parte dessa comunhão. E Jesus ali, ele tira, né, cinge aquela toalha e se abaixa e vai lavar os pés, porque isso era uma tarefa para os criados, para os escravos, é uma tarefa de subalterno, né? Mostrando para nós que ele não estava em nenhum pedestal, que ele veio para servir. E a gente tem que ter essa ideia do servir, né, na nossa tarefa, nas nossas tarefas, sejam elas quais forem. Porque o servir, se nós estivermos prontos para servir, prontos para fazer, prontos para doar,
prontos para estarmos ali apostos, nós estaremos oferecendo algo de nós, né? Nos colocando ali como servidores, trabalhadores. Porque nós, mesmo que nós tenhamos um conhecimento vastíssimo, nós não somos donos da verdade, né? Então, nós estamos sempre nesse aprendizado. Vamos lá em frente. Ele continua falando de Jesus. Thelma, eu, se você me permite. Claro que eu permito. No anterior aí, tem uma coisinha aí que, na hora, me deu uma... Quando eu estava fazendo esse slide, depois eu falei assim, gente, quando o Telésforo coloca assim, né, grandes instrutores nos fluidos da carne, igual você colocou, que é a reencarnação, amedrontam-se por sua vez, né, diante dos atritos humanos. Gente, e nas histórias que nós temos aí, tem vários exemplos. Né? Por exemplo, Napoleão Bonaparte. O livro Caminho da Luz coloca que ele era um encarregado de unir a França. No entanto, sim, ele, exercendo aquela situação de poder e tudo, se deixou levar e foi querer conquistar a Europa. Né? Lembra até a guerra que está começando aí hoje aí, né? Olha que coisa diferente. Humberto Campos coloca também para a gente que a figura está vendo na minha mente, mas o nome aqui fugiu. O da metapsíquica, Charles Richer. Charles Richer. Ele tinha uma missão de trazer a metapsíquica junto com o espiritismo. Mas ele o quê? Ficou só com o lado da ciência e deixou de lado a questão do espírito. Ele não deu a importância. Então, de novo, grandes instrutores. Gente, essa palavra é forte para mim, né? Grandes instrutores. Ou seja, realmente a carne, às vezes, né? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso reencarnou para ser um missionário. No entanto, naquele fervor da fé judaica, ele passou a perseguir. Né? Perseguir até que Jesus chegou, meu filho. Aí eu aqui, ó. Eu aqui. E ele pega, o que queres que eu faça? Então foi um despertamento. E aí, Teus, eu não sei se você e o pessoal vai concordar comigo, me lembra muito a parábola, né, do semeador. Né? Não, desculpa, parábola dos talentos. Sim. Dos talentos. A gente colocando isso que o Telésforo como mediunidade sendo um talento, como a doutrinação sendo um talento, como uma sustentação de uma reunião mediúnica sendo talento, esse medo aí, gente, daquele terceiro lá que recebeu um talento e escondeu, porque tinha medo, porque sabia que o Senhor era muito rigoroso. Né? Então, não sei, essa passagem aí é um alerta muito grande para nós, igual você colocou, Thelma, de que a gente, às vezes, a gente não pode ficar preso de preconceito, preso no não, vou deixar para a próxima. Gente, isso é esconder talento. Né? Então, fica um alerta muito grande. Né? A Lina colocou ali, porém, cada um a seu tempo, e é verdade, a gente, às vezes, demora a entender. E esse demorar a entender, a gente vai o quê? Marcando passo. Porque o espírito não retrograda, né? Não, mas a gente estaciona, a gente perde oportunidade, né? E desvio, né? Porque às vezes aquela encarnação tem um caminho totalmente diferente que podia ser, né? Isso. São os infortúnios ocultos que às vezes aparecem, que surgem, né? Na nossa vida. E muitas vezes causados pelas nossas escolhas, né? São escolhas. Sempre escolhas. E os espíritos não interferem nas nossas escolhas. Né? E essa frase final também é muito linda, né? Já pensou, se Jesus estivesse esperando a gente chegar até ele para depois vir os ensinamentos? Pois é. Não, ele veio, trouxe para nós assim, ó, gente, acorda. Né? E a turma não acordou, né? E veio o quê? Aquela invasão organizada aí dos espíritos, avisando, olha, a morte não existe. Acordem! Né? Então, quer dizer, é a hora da gente que realmente, né, penetrar nesses ensinos aí profundos, né, que o Telésforo está dando para aquela plateia,
Será que nós estávamos lá, gente? Não sei, hein? Nesses escaninhos, né? Vai Escaninhos da saber, né? consciência. Então, quer dizer, é um relembrar para nós, não é isso? Esse livro, quando a gente começa a ler, realmente a gente reflete muita coisa, né, na nossa caminhada. Será que a gente está no caminho certo? Será que as nossas escolhas estão corretas, de acordo com aquilo que eu me propus, né? Porque no caso da mediunidade, Lúcio, é uma escolha, a gente aceita, né? A gente aceita essa tarefa no mundo espiritual, a gente concorda com essa tarefa. E muitas vezes a gente desvia, eu não tenho capacidade, ou eu não tenho perseverança, ou eu tenho muitos problemas, ou eu tenho alguns impedimentos, igual disse aqui a lição, né, do chamamento divino. A gente sempre alega impedimentos, né? Emmanuel fala aqui, relacionando impedimentos morais. Muita gente alega incapacidade de colaborar nos serviços do bem, relacionando impedimentos morais, né? E a gente sabe que os obstáculos, eles não são para nos derrotar, eles são para nos impulsionar, né? É isso mesmo. Existem aquelas mediunidades assim que a do Chico mesmo, né? A do Chico mesmo era uma mediunidade, uma missão, mas quantos obstáculos ele enfrentou, quantas dificuldades com aquela visão, com aquela angina, com a vida em sociedade difícil, porque ele nunca teve vida fácil, né? E trabalhou, e trabalhou, e trabalhou. Isso aí é um comprometimento, né, com a tarefa. E é nesses espelhos que nós temos que nos mirar, né? E tantos outros, como a dona Ivone Pereira, que teve também uma vida difícil, uma vida bem dura, né? Ela, o início da mediunidade dela, ela psicografava no papel de pão, né? Que naquela época o papel não era como agora, farto. Então ela psicografava no papel de pão. Dizem algumas biografias dela que e muitas vezes ela desmanchava aquilo com a borracha para escrever outra vez. Então a gente não sabe se isso realmente aconteceu, mas são fatos que estão registrados, né? E a gente tem que pensar nesses companheiros que vêm nos dar esses exemplos de perseverança, de abnegação, de renúncia, né? Com muito amor, porque eles dão esse exemplo e esse êmulo, né, para a gente seguir em frente, porque por maiores dificuldades, por maiores dramas que nós enfrentamos na nossa caminhada, talvez não sejam igual os desses que nós citamos, né? Então, é isso mesmo. A Lina está dizendo que estava pensando nele, acho que é o Chico Xavier, né, que estava falando. Ela diz, fazendo um paralelo entre as dificuldades com a família terrena também, né? Às vezes a família são aqueles empeços, né, que nós encontramos às vezes para seguir a nossa tarefa, né? Mas ele não pode ser empeço, porque se Deus deu, é porque nós damos conta, né? Então a gente sabe, sem dúvida, né? Geralmente os grandes médiuns, por trás deles, sempre tem o drama, tem a situação de dores, tem a dificuldade, tem as penúrias, tem a doença, né? Então a gente tem que se espelhar nesses, porque nada é muito fácil. Quando a gente quer galgar um patamar mais elevado na nossa evolução, nada vem por acaso, nada vem de graça. É esforço, é esforço, é esforço. Eu costumo pensar o seguinte, quando a vida está muito fácil, que a gente se imagina assim, deitado numa rede, olhando para o céu, vendo o céu azul o tempo todo, alguma coisa está errada. Porque a encarnação não pode ser assim. Ela é assim, vem uma dificuldade, daí a pouco vem outra, acaba aquela, daí a pouco vem outro ciclo, e é assim que é a evolução, né? Nós vamos desempenando as nossas enxadas dessa forma. Elas não podem ficar enferrujadas. E vamos trabalhando, né? É um empenho mesmo, né, Lúcio? É um empenho. Sem dúvida. A Patrícia... amiga. Deixa Tá bom. eu voltar aqui para os bastidores. Entre quando você quiser. A Patrícia coloca aqui, ó, todos os meus questionamentos sobre o que eu planejei e não deu certo.
foi a mediunidade que me trouxe todas as respostas. Situações que precisavam ser logo resolvidas e resolveram. Realmente, a mediunidade, ela nos dá esse equilíbrio, né, Patrícia? Ela nos dá e porque nós ficamos equilibrados, nós conseguimos ver a situação como se fosse uma planilha de cima para baixo, né? Porque nós vamos vendo com equilíbrio. Então, a nossa vida vai aos poucos equilibrando. Agora, isso não quer dizer que vai sempre ficar no mar de rosas, porque, às vezes, a dificuldade surge para nos estimular a caminhada mesmo, né? Mas isso é muito certo. Os questionamentos, principalmente, que nós não entendíamos, passamos a entender, porque clareia, né, o nosso psiquismo nos ajuda a perceber. Vamos em frente, então, mais um pouquinho. Então, ele está falando aí de Jesus, né? Que ele veio até nós, veio nos ensinar a amar, veio nos ensinar a perdoar, veio nos ensinar a servir. Então, ele diz, não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente igual a eles. Jesus sabe, reconhece que cada um de nós tem o seu tempo. Prova disso é que ele espera por nós até hoje, né? Ele está esperando por nós, ele aguarda por nós, porque ele sabe que cada um de nós está no nosso nível evolutivo, nosso nível de entendimento. Então, um desperta, o outro ainda está adormecido, um caminha com maior perseverança, o outro caminha mais atrás. É assim a vida. O que nós não podemos é desistir, né? Então, vamos lá. E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou, depois de pequeno intervalo. Se o mestre divino adotou essa norma, quer dizer, ele agiu dessa forma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Então, que dizer de nós, que estamos sobre a égide de Jesus, dos amigos espirituais, mas que foi-nos dada uma oportunidade bendita de reencarnar para recomeçar, né? Para termos uma nova chance. Então, que dirá de nós? Então, nós temos mesmo aqui, a partir do momento que nós entendemos esse mecanismo, né? Como é que a reencarnação age conosco, nos dando chances, oportunidades de aprendizado, todo esse manancial de aprendizado que nós temos, oportunidades através do nosso entendimento, através da nossa capacidade de reter, né, os conhecimentos, nós devemos aplicar, né, através do estudo. Aí a gente pensa no estudo. O médium, ele tem que estudar constantemente. Nós não podemos achar que nós vamos aprender somente quando nós vamos lá na reunião mediúnica. Tem pessoas que nas casas espíritas que nem frequentam as reuniões doutrinárias, acham que a mediunidade basta. E para nós aprendermos, nós nos aprofundarmos nesses conteúdos, nós precisamos de estudar, sim, estudar o livro dos médiuns, lermos, estudarmos, se possível participarmos do estudo. Em algumas casas é feito essa leitura, né, durante a parte, não sei, nem todas as casas se agem assim, mas a orientação é que tenha um momento de estudo, né? Mesmo que seja alguns minutos, mas o médium tem que estudar em casa, né? Tem que ler, tem que reservar pelo menos 15 minutos do dia para sentar, para ler os fundamentos doutrinários, né? Quando tiver dúvida, anotar, levar para alguém que sabe discernir, que saiba entender e explicar. Então, tudo isso são formas de nós estudarmos. Essas oportunidades que surgem, mesmo que sejam online, é um momento que nós temos especial para estudarmos, né?
para compararmos, lermos aqui, irmos lá no livro dos médiuns, porque esse aprimoramento é que nos vai dar essa base para nós avaliarmos como está sendo o meu desempenho na tarefa que eu abracei. Eu estou com responsabilidade? Eu estou buscando o meu aprimoramento? Tudo isso nós vamos discernindo com o estudo, né? Então, ele continua, abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Então, abstraindo das necessidades imensas dos outros grupos, vamos ver aqui quais são as falhas, né, naqueles que estão ali conosco, identificando as nossas também e procurando nos aprimorar, que é fácil nós identificarmos a falha no outro, né? Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais continuem extensos caminhos de atividade para o testemunho. Olha o que ele está colocando. As nossas dificuldades no lar, na família, nas nossas convivências, né? Às vezes, um casamento difícil, onde o companheiro não compreende. Tudo isso são empeços que surgem para nos tirarmos, né, da tarefa, para nós mudarmos o nosso rumo, né? E a gente sabe que dentro do lar é o maior exercício de perseverança que nós temos, porque conviver não é fácil. E conviver com os nossos afetos ou desafetos, que na maioria está lá no Livro dos Espíritos, na maioria de nós reencarnamos junto daqueles com quem nós temos débitos. Então, não é assim um caminho de rosas. Então, vai exigir de nós um grande testemunho, né? Cesse para nós a concepção de que a Terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Olha só o que ele está falando, né? Muitas pessoas falam, a Terra é um mundo de provas e expiações, aqui só tem miséria. Gente, a Terra é uma escola, é um educandário. Nós reencarnamos aqui porque estamos no nosso nível evolutivo de acordo com esse mundo. Nós não temos preparo espiritual para estarmos num mundo de regeneração, por exemplo, ainda. Nós estamos nos preparando e, quiçá, tenhamos condições de estarmos lá. E muitos de nós não poderemos estar, porque exige de nós muitos requisitos, né, de estarmos buscando tudo isso a gente fala todos os dias, né? Essa perseverança, esse esforço, essa abnegação, essa renúncia, esse conhecimento de nós mesmos, né? Nós precisamos de estar atentos. Então, ele está dizendo aqui que muitas pessoas veem a Terra com esse vale de lágrimas, como dizem, né? Destinado a quedas lamentáveis. Mas aqui mesmo nós podemos nos sorrir, né? Nós temos o exemplo de Maria de Magdala, Maria Madalena, né? Que deu a volta por cima na sua caminhada, que estava cheia de escolhas erradas, pois ela conseguiu dar uma guinada de 360 graus na sua encarnação, na mesma encarnação, né? Então, a gente vê nos próprios livros de André Luiz, nós vemos espíritos que conseguiram vencer. E nós poderemos conseguir também se nós estivermos focados no objetivo da nossa encarnação. E ele continua, e agasalhamos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. E o maior trabalho que nos é oferecido, creiamos ou não, é a convivência. É na convivência que nós vamos aprender a desenvolver o amor, a desenvolver o perdão,
né? Primeiro a tolerância, a paciência, a desculpar, para depois a gente chegar nas grandes atitudes, né? Naquelas atitudes, como o Gandhi nos falou, né? Que ele não precisava perdoar, porque ele não guardava mágoas, ele não tinha mágoas, ele não tinha ressentimento. Então, um espírito que já estava muito à frente. Então, são espíritos que passaram na nossa terra, né? E que deixaram o seu rastro de luz, deixaram os seus exemplos. E aí Telésforo continua: preparemo-nos para a cooperação eficiente e dispensável. Essa questão da cooperação ela é muito interessante, né? Porque a gente vê que sem cooperação nada funciona. Por isso que a gente precisa conviver na sociedade, estarmos, né, buscando caminhar junto, caminhar, aprender, né? Aprender a caminhar junto nessa convivência, nessa cooperação eficiente e dispensável. Vamos supor na casa espírita, né? Se não existir a cooperação uns dos outros, o trabalho não é feito. Então, essa cooperação ela é indispensável, né? De nós entendermos o outro, de nós irmos até o limite do outro, sabermos o nosso limite, tudo isso é muito importante. E ele fala: esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos das nossas obrigações fundamentais. Nós não podemos ficar presos. Eu tenho muitos equívocos. Eu não mereço, né? Eu não mereço. Às vezes a gente fala assim com a pessoa: como é que você está? Eu estou conforme Deus permite, né? A gente tem que estar bem, buscando estar melhor, buscando, porque hoje é um tempo novo, um dia novo, um dia que surge para nós recomeçarmos, para nós agradecermos a Deus a oportunidade. Não podemos nos equivocarmos, né? É uma grande oportunidade da vida e passa muito rápido, né? Lembrando aqui, eu sempre gosto de lembrar, né? Me vem à mente quando eu estou fazendo estudo nesses temas, mais ou menos, a questão do irmão Jacó, né? Quando ele vai falar para a gente lá naquele livro, que ele fala assim: se nós soubéssemos o que nos aguarda, né, após a vida, nós viveríamos de uma forma totalmente diferente enquanto estamos a caminho, né? Então, a gente tem que esquecer o erro que cometemos e lembrar que agora nós estamos tendo uma nova oportunidade, um novo momento para o nosso crescimento. Agradecer, né, Lina, a existência. Cada dia, Joana nos diz que nós temos muito mais bênçãos na nossa vida do que aflições. Nós nem imaginamos a quantidade de bênçãos, ela fala, que suplanta as aflições que nós vivenciamos, né? Respeito e reconhecimento, né? Mas isso vem com o tempo. Aí ele diz: a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. É o que a Lina colocou aqui. Respeito e reconhecimento. Nós precisamos de ter esse reconhecimento, né? É uma responsabilidade muito grande nós estarmos à frente, né? De uma tarefa, quando recebemos essa tarefa, ou optamos para estarmos desempenhando essa tarefa nesta encarnação, porque nada é por acaso, né? Se nós estamos hoje no trabalho mediúnico, é uma oportunidade, não é um privilégio, porque a mediunidade não é privilégio para ninguém. Geralmente, os médiuns têm grandes débitos, né? Muitos médiuns que nós conhecemos ao longo da história do espiritismo, se a gente for estudar a sua vida, nós vamos ver que ali existem débitos, né? Ali existem situações que ele está, com a mediunidade, tendo uma grande oportunidade. O que mais, gente? Vocês não colocaram mais nada? A Conceição está agradecendo pelo estudo. Tomara que eu esteja sendo clara e pertinente aí o que está sendo dito.
Se o Lúcio quiser intervir a qualquer momento, está à vontade. Então, ele diz aqui: entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios superior do Eterno. Ele está completando, né? Ele diz: quanto? Eu acho que eu pulei. Acho que eu pulei. É esse aqui. Eu não li a parte de baixo. Quantos de vós fostes abonados aqui, olha bem, por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, condoídos do vosso pretérito cruel. Olha bem. Então, a gente tem aí, diante daquela situação, os benfeitores avaliam as nossas possibilidades, né? O nosso desejo de acertar e buscam, né, nos auxiliar. Então, eles, condoídos com a nossa dor, condoídos com as nossas dificuldades que tivemos, eles vão nos oferecer uma nova oportunidade. E aí ele faz uma outra pergunta: quanto de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? A gente promete, né? E tem até uma mensagem do irmão X, eu não me lembro em qual livro agora, é um desses pontos e contos, alguma coisa assim, que ele fala, né? Que ele conta a história de um médium que pede uma porção de dificuldade, né? Ele queria vir aleijado, cego, com muitas deficiências, né, para poder ressarcir os seus débitos. E aí o instrutor fala para ele: nada disso, você vai receber uma grande oportunidade para desempenhar na próxima existência, você vai ser médium. Então, ele vem, né, ele reencarna como médium, só que ele depois é grande essa história, né? Então ele vai, começa a trabalhar, aí começa ele botar os desculpismos, né? E num dado dia lá, a gente sabe, por exemplo, a reunião mediúnica, quando é programada, ela é programada no mundo espiritual, né? Aqueles espíritos, a gente viu aí nos outros capítulos do outro livro, né? Quem ia estar ali presente, quem seria o médium que ia dar receptividade, tudo isso é organizado, né? Então, nesse dia ele faltava na reunião, ele não ia porque tinha determinada situação lá para resolver, então ele não ia. E aí os espíritos vão, durante o sono, na casa dele, levar aquele espírito que precisava de ser, estar ali presente na reunião através dele, e ele fica muito desiludido. Isso tudo ele viu durante a emancipação do sono, né? Então, a gente vê aí como é que nós, às vezes, pelas nossas escolhas, nós desviamos o nosso caminho, né? E isso é uma grande responsabilidade que nós vamos responder, né, mais tarde, quando tivermos perante a nossa consciência. Então, ele fala: entretanto, não soubeste recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios superiores do Eterno. Então, a gente abre mão daquela grande oportunidade por questões de impedimentos, muitas vezes morais, né, que nós trazemos. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia, no labor intensificado, agarraste a ideia da existência cômoda, junto às experiências afetivas, preferiste os desvios sexuais, o lado da família, voltastes à tirania doméstica e os interesses da vida eterna sobrepusestes às sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. É o que aconteceu com esse médium que nós estávamos falando aqui, né? Que é uma história que encaixa perfeitamente, mas nós nos lembramos dela agora. Então, quantas pessoas, quantos médiuns, né, se afastam do trabalho, e ele está colocando aí essa advertência, né?
Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, viver com o necessário, regressava, quer dizer, voltava lá a ambição desmedida. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que... Né? É uma dificuldade, porque envolvido por essa falta de tempo, né? A dedicação no trabalho, muitas vezes nós relegamos a nossa tarefa. E aí ele diz, ante o acréscimo da misericórdia, do labor intensificado, agarraste a ideia da existência cômoda. É o caso dessa história que a gente estava falando, né? Aí ele lembrava da rede, da piscina que ele tinha na casa dele, do jornal que ele podia ler acomodado na sua rede, na varanda. Então, tudo isso são situações que nós nos acomodamos diante das facilidades, às vezes, que nos é proporcionada pela vida, né? Junto às experiências afetivas, preferiste os desvios sexuais. Ao lado da família, voltaste à tirania doméstica, aqueles homens, né, mulheres tiranas, né, que são aqueles ditadores dentro do lar, né, que trazem a discórdia, que causam a discórdia. E ele cita também os interesses, né, que nós, inferiores, né, as sugestões inferiores que surgem à nossa mente. A gente sabe que nós estamos sempre envolvidos pelas afinidades que nós temos ainda no nosso psiquismo, né? As dificuldades, as nossas mazelas que nós trazemos e que, através do esquecimento do passado, isso pode, né, se nós não tivermos esse aprimoramento, esse comprometimento na tarefa, isso pode ser situações muito agravantes, né, que vão surgir. A gente vai ver aí, através desses casos aí, tudo isso sendo sedimentado, porque o Telésforo está preparando o campo para nós estudarmos os capítulos seguintes, que vão vir justamente os casos onde, por causa dessas várias situações, esses médiuns faliram. E é muito doloroso, né? Nós percebermos quanto que aquele espírito podia ter galgado de trajetória evolutiva, mas, através das escolhas, através da sua fraqueza moral, ele desvia. Né? E nós vamos parar aqui no item 13, no slide 13, né? Para nós prosseguirmos na nossa próxima semana, que vai ser concluído pelo companheiro que fizer o estudo. Mas que fique aqui essas lições de perseverança, né? De responsabilidade, de aprimoramento e de comprometimento. Eu acho que a palavra hoje para nós é comprometimento e responsabilidade, as palavras que ficam hoje para nós, né? Como é que está a minha tarefa, se eu sou médium, né? Porque todos nós somos médiuns, uns mais, outros menos. Quando falamos médiuns ostensivos, são aqueles que estão mesmo se dedicando à tarefa, né? Mas nós todos somos médiuns. Nós somos médiuns quando estamos na sustentação da reunião, mesmo que nós não demos comunicação, não demos passividade, nós somos médiuns naquele momento. E temos uma grande responsabilidade da mesma maneira com o nosso aprimoramento moral. Porque quando nós falamos médiuns, não é só aqueles que dão passividade. Somos médiuns, né? Médios, até quando nós estamos fazendo um estudo, porque nós estamos recebendo aqui intuição. Muitas coisas vêm para nós, né? Então, uma grande responsabilidade que nós temos diante da tarefa da mediunidade, do doutrinador muito mais, né? Porque os espíritos muitas vezes apontam para nós os nossos erros e nós temos que ter a humildade de falar para ele, sim, meu amigo, eu também estou no caminho, né? Também estou no aprimoramento como você. Né? Nós precisamos ter muita firmeza quanto a isso. Né? Nós vamos, então, parar aqui. Esperamos que tenha sido proveitoso, né? Pelo menos vocês estão dizendo aqui.
e que nós possamos perseverar nos nossos estudos, porque são eles, é o estudo que nos dá essa base, essa firmeza, essa segurança, né? De, como médios, como tarefeiros, como ceareiros de Jesus. E é isso que nós somos, tá? Então, meus amigos, eu agradeço a todos vocês que colocaram aí seus comentários, nos dando essa sustentação. Esperamos ter sido claros e que Jesus possa nos fortalecer nos nossos propósitos, nos nossos objetivos, nas nossas tarefas, sejam elas grandes ou pequenas. Temos que colocar isso na nossa mente. Toda tarefa é importante. Toda tarefa é importante. E nós somos importantes na tarefa do Cristo, porque Ele nos aguarda, né? O nosso desempenho. O melhor desempenho que nós pudermos ter é o nosso aprendizado, é o nosso testemunho, é o nosso esforço, porque não é fácil esse aprimoramento. Não é fácil. É um trabalho difícil, né? Dobrar o nosso orgulho, reconhecer as nossas dificuldades, não é muito fácil. Aliás, não é nada fácil, mas é possível. Então, que Jesus nos abençoe. E, Lúcio, você quer fazer a prece para nós? Uai, faço, ué. Eu ia fazer, mas você está aí quietinho. Eu acho que... Você quer falar alguma coisa ainda? Não, acho que... Eu estava procurando o livro que você falou do Irmão X. Pois Não, eu vou achar. eu acabei indo Será que nesse é esse? aqui. Eu vou Aqui achar. fala do médium espírita, mas não é essa história, não. É outra que Eu vou achar, conta, né? porque ela encaixa perfeitamente. E é uma coisa para a gente pensar, né? E esse aqui também fala assim, né? Do médium que estava lá, tal, né? O pessoal fala, não, faz isso, faz... E ele só reclamando, né? Pediu orientação para o mentor espiritual. Esse ele Aí vai ser procurado pelos componentes da reunião no plano maior, né? O a sua história é coordenador, diferente. eles vão Mas lá na esse casa dele aqui, buscar. É uma coisa assim, eu falei, meu Deus, né? Eu esse lembrei aqui, aqui no estudo, mas eu vou achar. nesse aqui, Thelma, ele pede ajuda para o mentor. O mentor chega para ele e fala assim: olha, você veio aqui para servir aos homens ou ao mestre? Ou ao Senhor, ele? Ao Senhor. Então, eu vou conversar com o Senhor. Aí a resposta vem no outro dia para ele, né? Olha, o Senhor mandou te falar que veio para você veio em missão de amar e servir. Isso que o Telésforo está colocando aí. E não de ficar julgando e analisando as Vendo o dificuldades. defeito dos outros, né? Julgando. Não podemos. Não é fácil, não, Lelina. É trabalhoso, Ela né? diz que é bem cansativo. Eu acho que não é cansativo, não, Lina, mas exige demais de nós, né? Nós não podemos nos esquecer desse aprimoramento, né? A gente às vezes pensa que está bem, daí a pouco dá uma escorregada, né? Mas aí a gente começa de novo. É por causa de que nós ainda somos espíritos em processo de Sim, nós crescimento. A gente estamos em cai, construção. a gente cai. Bendita reencarnação, bendita doutrina espírita. E quando você Verdade. colocou também mais cedo aí sobre a questão dos endividados, né, que até o Telésforo estava colocando também, eu lembrei de uma frase de Emmanuel, né, que ele coloca o seguinte, que médiums, na sua grande maioria, são espíritos que faliram grandemente em existências anteriores e que têm na mediunidade a sagrada oportunidade Pois de é. saldar os débitos. Então a gente não pode esquecer disso, não, gente. E nós vamos ver aí, né, na hora que terminar essas advertências profundas, que esse capítulo, acho que o nome dele bate certinho. Nós vamos ver os casos que vão vir por aí, né? Pois Tem é, muito muitas caso aí lições, interessante aí, né? Mas vamos verdade. orar, né? Vamos. Enviar o nosso pensamento de gratidão. Gratidão à equipe espiritual que nos envolveu, que nos protegeu, que intuiu a nossa querida Thelma para o estudo de hoje. Gratidão a todos vocês que participaram aqui
na sustentação e na participação, colocando perguntas, comentários, que é sempre importante. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos permitir estarmos conhecendo cada dia um pouquinho mais dessa doutrina de amor e de luz que nos legaste, Senhor, como Consolador prometido. Obrigado, Senhor Jesus, por nos permitir uma compreensão maior da vida material e uma compreensão maior da certeza da vida espiritual. Obrigado, Senhor, por tantos ensinamentos. E nós te pedimos, Senhor Jesus, abençoe a todos nós, aqueles que vão assistir depois. Abençoe, Senhor, os nossos lares. Abençoe o nosso país e, com muito carinho, novamente nós te pedimos, Mestre. Rogamos ao Pai que abençoe o nosso planeta Terra. Que esses momentos de conflitos internacionais, que podem ter um desdobramento maior, que possam os homens, Senhor, aprender um pouco mais da lei maior do Pai, que é a lei de amor. Fique conosco, Senhor Jesus, nos abençoe, nos proteja, que, se for possível, Senhor, durante o sono do corpo físico, a gente possa continuar esses estudos que nos fazem tão bem à alma, ao pensamento e nos ajudam, Senhor, sem dúvida, a estarmos mais ligados na nossa espiritualidade. E se estamos ligados à espiritualidade, estamos ligados contigo, Mestre querido, e com nosso Pai Celestial. Agradecidos, portanto, pelo amparo e pela proteção que aqui obtivemos, nós pedimos a permissão para darmos por encerrado esse nosso segundo estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Luz e paz, pessoal. Isso aí, meus amigos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até qualquer hora. Até domingo. Até domingo, Opa, domingo tem. Domingo tem. Tchau, Lúcio. Tchau, tchau.